Bem-vindos ao Espaço Profissão Sem Filtro e tão pedida a nossa parte 2 com a doutora Letícia Palhares. Vai nos contar tudo agora a respeito não apenas da sua carreira na veterinária, como também de aspectos relacionados às suas particularidades. Vamos para a parte 2, Letícia? Bora lá, bora lá. Então vamos. Letícia, falando de vida real, dá para viver bem de veterinária no Brasil hoje? Quanto que ganha, em média, um recém-formado e passa perrengue? Nossa senhora. Quando a gente fala sobre a veterinária, inclusive uma das coisas que vem, que vem em pauta sobre o assunto, sabe? Porque a gente dedica muito na faculdade, a gente estuda como médico, a gente dedica como médico, a gente lida com coisas emocionais e estudo excessivo e não recebe tão bem quanto, sabe? Principalmente quando você forma. Então, tudo, eu acredito na minha trajetória, que tudo é uma construção. Quando eu me formei, eu fazia plantão noturno, né? Porque todo mundo que quer mexer com clínica de pequenos ou quer ir para essa área de pequenos animais, começa com plantão noturno, que é onde as pessoas dão entrada pra gente, dão oportunidade pra gente entrar no mercado de trabalho. Então, a gente começa como plantonista noturno. No início da minha carreira, eu pegava 27 plantões noturnos no mês. Pra ganhar, assim, 3.500. No máximo, R$ 4.000 se a minha comissão fosse boa, sabe? Então, assim, no início, você não ganha bem. A veterinária não é pra ganhar bem no início. Só que, tudo na vida, isso minha mãe fala, né? Minha mãe fala que tudo que você se dedica, tudo que você é bom, se você for bom, você vai ganhar dinheiro. Você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser médico veterinário. Tudo que você for bom e se dedicar no que você vai fazer, uma hora ou outra você vai ganhar dinheiro. Então, assim, no início não é a melhor das profissões, mas ao longo do tempo tende a trazer um retorno financeiro muito bom. Muito bom. Perfeito. E para quem está entrando agora, qual especialização você indica para ter um futuro, um salário e uma realização considerável? Então, na medicina veterinária, o que eu indicaria para as pessoas que estão formando é que não pulem etapas. Por quê? Na medicina veterinária é tudo muito complexo e você tem que saber direito o que você vai mexer. Então, antes de você tomar uma decisão muito séria, como é sua especialidade, viva um pouco a veterinária. Seja clínico geral, faça plantão noturno mesmo, pegue plantões esporádicos, tente outras áreas da medicina veterinária, antes de você bater o martelo e decidir 100% o que você quer. Porque no meu caso, por exemplo, quando eu me formei, eu quis cirurgia de tecidos moles, de pequenos animais, né? E eu já pulei direto para pós-graduação. Então, eu me formei e no último período da faculdade, eu já ingressei na pós. E eu senti um pouquinho, porque me faltou experiência em clínica de pequenos animais. Então, eu me vi num cenário que eu estava tendo coisas muito severas, né? Muito difíceis de lidar e que não estava dentro da minha rotina. E eu não sabia nem o que era aquilo. Então, eu senti um pouco de dificuldade, então eu tive que dar um passinho para trás para eu poder seguir minha carreira como cirurgiã. Então, eu vivi a clínica, fiz pós, inclusive estou fazendo pós em clínica de pequenos animais, justamente por isso. Então, assim, o meu conselho é, primeiro, seja clínico. Um ótimo clínico vai ser um ótimo especialista em qualquer área que você for. A clínica, ela é soberana, ela é tudo na medicina veterinária. Mas, se eu for escolher uma especialidade, é ortopedia. Inclusive, esse ano que vem, em fevereiro, eu começo a minha pós em ortopedia. Então, primeiro eu fui clínica, depois eu fui cirurgiã de tecidos moles, e agora, se Deus quiser, ortopedista, que eu acho que ganha muito dinheiro. Tomara. Então, Letícia, olha só. Tem uma coisa que você fala nas suas entrevistas que eu acho muito legal e que eu acho que serve para muita coisa e muitas outras áreas quando você fala que a clínica é soberana.
sabe? Eu acho que quando você traz isso, é algo que mexe muito comigo, porque eu acho que é você entender, pôr a mão na massa, ver o que que é, para entender onde você quer chegar. Uhum. Eu acho que esse posicionamento que você traz, ele pode, mostrar para as pessoas que estão querendo a medicina veterinária, algo que por onde eu começo? Porque às vezes a gente fica assim: "Não, eu quero cirurgia. Ah, eu quero isso", mas Uhum. calma aí. Primeiro você tem que conhecer o terreno, experimentar muitas coisas, né, e aí acho que isso é muito legal, isso que você fala, viu. Bom, olha só, eu tenho uma perguntinha aqui. Se já rolou de você atender um filhotinho com um problema e você querer levar para casa. Ai, eu sofro com Ai, como isso. que você lida com isso? Como é que é? Porque assim, eu vou te falar, eu sou da área da educação. Eu quero levar todos os meus alunos para casa. E olha que eles já são grandes. Imagina um É. filhotinho, como é que é? Me conta. Ou é muito difícil, principalmente pra mim, sabe? Porque a minha mãe, ela não tem medo de que eu faça uma coisa errada, ela tem medo de que eu leve mais um animal pra casa. Esse é o medo da minha mãe. Todo dia ela morre de medo de eu chegar em casa com um animal novo. Porque desde pequena eu tinha isso, sabe? Eu, pequenininha, se eu tava na rua, tinha uma caixa com 9 gatos, eu pegava e levava pra casa. E até hoje eu me deparo com essas gostosuras e eu amasso todas. Não tem um lá na clínica que eu não pego na recepção e não amasso. Eu só não levo pra casa porque realmente não dá pra levar. Mas, nossa, vontade, eu morro de vontade. Meu Deus. Teve um assim que você não resistiu, falou, não, esse eu vou ter que levar. Então, a gente não pode ser paciente favorito, sabe? Sei. Porém, a gente acaba tendo alguns pacientes que, poxa, a gente olha e fala assim, cara, não olha que você der, meu, não adianta. Mas eu tenho, que inclusive, o meu paciente favorito hoje, ele tem 17 anos. Ele não é um filhotinho, então ele não é bonitinho, não é nenenzinho, não é um baby, mas ele tem 17 anos. E é o meu paciente favorito. Ele chama Estopa. Da Fofo. Luciana. Inclusive, Lu, se você estiver assistindo isso, você demole o Estopa, vai pra minha casa. Inclusive, ela Sequestra. viajou e deixou ele lá de hotelzinho. Então, Aham. assim, ai, ele é um velhinho e ele anda mais tortinho, sabe? Toma os remedinhos dele, mas é um querido. Eu sou apaixonada. Ela tá planejando um sequestro. É. Cuidado, Luciana. Não, e tá gravado ainda. Está gravado. E me fala uma coisa, lá onde? Vamos fazer um pouquinho dessa propaganda aí da clínica? Onde que é que a gente te encontra? Como é que é isso? Fala isso aí pra gente, né? Então, gente, eu sou médica veterinária cirurgiã de tecidos moles. Eu trabalho no núcleo veterinário na Avenida Guarapari, aqui no Santa Amélia. É uma clínica assim de excelência. Nós temos todos os especialistas que vocês imaginarem. Tem nefrologista, tem endocrinologista, tem cirurgião, tem anestesista, tem oftalmo, tem tudo que você precisa para trazer a saúde para o seu animal. Então, assim, é um lugar de excelência, 24 horas com cirurgia o tempo todo. Então, se você tem algum problema com o seu animal, que realmente precisa ser uma emergência, ou até mesmo consulta de rotina, é o lugar certo, de confiança pra você ir. Não é porque eu trabalho lá, não. Mas é porque lá é muito bom mesmo, de verdade. A equipe é boa, né? Muito. Eu posso Nossa. falar, porque eu encontrei a Letícia lá e tudo que eu encontro lá. E é muito legal a gente saber que tem um lugar perto, assim, que cuida, né? Sim, eu Com sempre carinho. falo que a gente tem que ter 2 lugares. Um próximo da nossa casa, então assim, às vezes você mora longe e precisa de um lugar 24 horas próximo da sua casa, para qualquer emergência que você precisar, mas também você tem que ter um veterinário de estimação, que é aquele veterinário que conhece o histórico do seu animal, que conhece o que o seu animal já toma, o que ele já passou, o que ele já teve, para que você tenha seguimento no tratamento do seu animal, porque não adianta você ficar pulando de médico veterinário em médico veterinário, passando informações, perdendo exames, perdendo informações importantes. Desse jeito a gente não chega em diagnóstico nenhum. Então cheguem a um veterinário, passem todo o histórico e mantenham ali, para que você tenha uma pessoa de referência para fazer o tratamento do animal. E lá tem uma coisa legal também. Não sei se eu posso falar aqui, mas lá atende o plano de saúde. Atende, atende. Que é muito legal. Muito legal. A gente atende lá Pet Love e Plamev. Pet Love patrocina a gente. É. Qual que é o outro?
Plamev também. Plamev também? Inclusive, a Pet Love, ela proporciona para os médicos veterinários atendimento psicológico. Eles dão 2 sessões gratuitas por mês e também dá acesso ao Gympass para nós médicos veterinários. Então, assim, é uma coisa bem legal, sabe? É claro que plano de saúde, até mesmo na saúde humana, o repasse para os profissionais é baixo, né? Não tem como a gente tirar isso, né, da questão, porém está crescendo muito e não tem como a gente não acompanhar essa crescente de plano de saúde. Então, nós estamos aí atendendo plano de saúde na mesma excelência que a gente atende um particular, não tem diferença alguma sobre isso. E o que eu acho legal é porque, para quem está começando, quem quer entrar, quem quer ser veterinário, enfim, você faz uma carteira através do plano de saúde. Sim. Depois essas pessoas viram os seus clientes, Sim. seus pacientes. Então A questão do plano de saúde é justamente isso, a captação. Nem tudo você faz pelo plano. Então, às vezes, o paciente ele chega com um plano de saúde, mas a maioria das coisas ele faz no particular. E aquilo que eu falei, não dá para você acompanhar uma coisa que está crescendo. Então, se o plano de saúde está crescendo, a gente tem que acompanhar a crescente disso, não adianta. E na mesma qualidade, não pode cair a qualidade, por mais que seja plano de saúde, seja uma coisa que financeiramente não tão agradável para o médico veterinário. Mas é bem legal a gente saber de um espaço, porque a gente ouve propaganda e tal e não sabe para onde ir. Quando eu descobri, eu achei muito legal, viu? E eu sei que são pessoas de qualidade que estão no plano, viu, gente? Ó, Exatamente. então vamos para a próxima pergunta. Qual foi o maior perrengue que você passou no começo e que hoje você ensina para suas estagiárias ou estagiários não cometerem? Nossa, foram tantos perrengues, mas tantos perrengues, que quem é médico veterinário sabe que a gente já lidou com tanta coisa, mas tanta coisa, que fica até difícil de falar uma só, sabe? Vou entrar em pauta uma coisa que eu conversei com as meninas semana passada, e eu também conversei com a minha mãe e meu pai sobre, sabe? Que é a questão de se apegar demais. Eu tenho um problema sério em me apegar demais aos meus pacientes. Então, assim, eu fico muito feliz com a vitória deles, mas tudo que é extremo é ruim. Do mesmo jeito que eu fico feliz, eu fico triste também. Então, me apegar demais acaba me atrapalhando a lidar psicologicamente com a profissão. Então, às vezes, eu me deparo com uma situação de que não dá para eu resolver, não tá ao meu alcance, por mais que eu tenha feito de tudo, mas aquilo cai com uma pressão psicológica gigantesca em cima de mim. Então, assim, tenha amor, faça tudo que você tenha que fazer com amor, com empatia, mas resguarde os seus sentimentos. Assim, não se apegue, não faça isso. Faz mal para você, sabe? A gente aprende isso, acho que talvez com o tempo, daquela coisa assim, esse pet não é meu. Sim. Apesar de tudo, né, vai doer, mas esse pet não é meu. Isso é uma coisa difícil. Difícil, eu sei. porque entra em pauta, tipo assim, poxa, tá, eu tenho que me importar, mas eu tenho que me importar até qual ponto? Será que eu tenho que me desdobrar mesmo? Até qual ponto que não vai me afetar? É aquela questão, a doninha tem certo dinheiro para fazer tal tratamento, e ela quer o diagnóstico ali de imediato, e ela não tem dinheiro para fazer os exames. Eu não consigo ajudar ela, eu não consigo ajudar todo mundo se eu não tenho os exames de diagnóstico. Então, assim, isso pega muito. Porque parece fácil falar, não, deixa eu pegar uma agulha aqui, eu faço rapidinho, e não é bem poxa, assim. as pessoas querem hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, sabe? Vão ao médico, vão ao veterinário, vão ao dentista, e falam assim, tá, e aí, o que eu tenho que fazer pra resolver aqui? Medicação, me fala. E nem sempre é assim, às vezes você precisa fazer uma triagem, às vezes você precisa fazer exame, e nem sempre o exame que você solicitou tem a resposta, então às vezes você tem que solicitar mais exames, e o custo disso é alto, e os tutores não entendem, e ditam a gente como mercenário. Coisa que nós não somos. Eu não tô pedindo um hemograma porque eu quero pegar R$70 de você. Isso não vai pra minha conta, isso vai pro laboratório. Então, nós não somos mercenários, gente. A gente pede os exames que tem que ser pedidos, mas é tudo pelo bem do animal. Então, essa carga emocional, você não pode pegar pra você. Você não tem que resolver todos os problemas do mundo. Que a gente entende, terapia sempre. Em qualquer profissão. Nossa senhora, isso tem que estar em dia, tá? Em dia. Ô, Letícia, eu sei de um curso
que, assim, a pessoa quer fazer medicina veterinária, estudante, e ela está no ensino médio ainda, e parece que tem um curso. Não sei se você me falou dele, Sim, né? Que sim. pode fazer. Como que é isso? Fala. Inclusive, antes de eu fazer medicina Isso. veterinária, antes de eu ir para a faculdade, eu fiz um curso preparatório. Eu fiz auxiliar de médico veterinário. Isso é para a área de pequenos animais. Isso me ajudou muito, 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 E que você muito. pode estar cursando ensino médio, Sim, e tem que estar cursando, né? isso. Claro, fazendo sua vida normal, e ainda é um curso preparatório, tipo Isso. isso. Aí você Para ver se faz. é isso que você quer mesmo, Exato, né? para eu ter Legal. certeza de que a área que eu estou escolhendo é aquilo mesmo, sabe, para você Uhum. sentir na pele a vivência da medicina veterinária de pequenos animais, a clínica, E a né. faculdade não vai te dar isso logo de Não, cara. não, a maioria das coisas é até meio pesado eu falar disso, mas a maioria das coisas que eu não aprendi dentro da sala de aula. É, todos nós, eu É. te entendo bem. Mas deixa eu te fazer uma. Aí você tem alguma indicação de curso? Às vezes alguém que está aí no ensino médio, pensando em medicina veterinária, O você curso sabe? que eu fiz, eu não sei se ele ainda existe, sabe, faz Ah, muitos anos, faz um tempinho já, ah, né, eu fiz em 2017, 2017? 2018. aham. 2017 ou 18, não sei, mas eu fiz com a Michelle do Pet Center. Hum, Ela, nossa, foi a minha inspiração, assim, falei assim: "Meu Deus, é isso que eu quero ser igual ela", inclusive ela é cirurgiã. ah, Aí eu fiz esse curso de auxiliar veterinário, então me formei como enfermeira veterinária, para depois ter certeza que eu queria mesmo ir para a faculdade. então você pode colocar lá curso de enfermeira veterinária, alguma coisa Isso, assim, que você deve exato. encontrar alguma coisa e aí você já experimenta um pouquinho, Isso. Inclusive né? tem pessoas que até tomam isso como profissão. Aham, Existe a aham, profissão enfermagem veterinária, auxiliar de veterinário, e aham, mesmo às vezes você já, formou na escola e você quer seguir essa área, às vezes você não passou ainda né, em algum processo seletivo e quer seguir essa linha, é maravilhoso. Só legal. questão de remuneração que É, mas aí é não um é tão boa. começo, é você É, poder experimentar, "Ah, não deu aqui, deixa eu ver outro lugar, quero ser vendedor, exato. deixa eu ir lá no shopping ver se eu quero vender mesmo", Isso, será né, que é isso legal. que eu quero mesmo, né? Então é Sim, uma área bacana de você tentar antes de ingressar na faculdade, para ver se é isso que você quer mesmo. boa dica. Letícia, nós estamos falando sobre a sua profissão, né? O quão inspiradora ela é. Na verdade, o nosso podcast, ele nasce com este objetivo, né? Nós falamos no episódio 1 que a doutora ela tem uma grande participação, né, nesse start, a Kellen, nossa integrante, ela tem uma filha que se inspirou na Letícia. Então a minha pergunta para você, Letícia, é: quais são, quais foram e quais continuam sendo suas maiores inspirações? Então, família é o pilar mais importante da minha vida, é Deus e família, né? Não tem mais ninguém que eu possa falar além dos meus pais. Eles são, assim, os pilares da minha vida, eles me impulsionaram para eu ser quem eu sou hoje, e em especial o meu pai. O meu pai, ele é dono de loja já faz 25 anos, então meu pai é um excelente vendedor, e foi com ele que eu aprendi a me comunicar bem e a interagir muito bem com as pessoas. E isso abriu muitas portas na veterinária para mim, porque a gente tem que fazer o que ama. E ele sempre me incentivou a fazer o que amava, mesmo ele falando assim: ai, você vem trabalhar comigo, fica aqui comigo, porque ele queria que eu ficasse perto dele, mas sempre abriu as portas para que eu pudesse fazer o que eu amasse. E dentro da minha área, eu me vejo muito como meu pai. Então, toda vez que eu tô me comunicando, toda vez que eu tô me conectando com o tutor e descobrindo as coisas e conversando, eu lembro do meu pai. Que meu pai, se tiver um avião caindo e a pessoa quiser o avião, ele vende aquele avião, ele é vendedor nato. Então, essa comunicação, essa força de vontade, essa força de trabalhar, ela vem do meu pai. Ele e minha mãe são as coisas mais importantes, além da minha filha, né, na minha vida. São tudo que Ah, eu gente, a tenho. importância das inspirações, né, Sim, Letícia, em eu acho tudo. que o pilar familiar, ele é muito importante para todo mundo, sabe. Se você vem, de um pilar forte, de uma de uma base forte, você tem muito mais facilidade de se desenvolver na vida, sabe. E é isso que eu enxergo na minha família hoje, e eu quero ser pelo menos metade do que minha mãe e meu pai foi para mim, para minha filha.
Então, pelo menos metade da força deles, eu tenho certeza que minha filha vai ser, assim, muito bem atendida com tudo isso. Ai, gente, que incrível! É para isso que o podcast ele foi criado, para por meio de pessoas como a doutora Letícia, vocês também sejam inspirados e entenderem que a profissão, ela é muito mais do que apenas aquilo que se fala na universidade, não é Exatamente. verdade? E doutora, só mais uma coisa, me diga histórias suas com os seus próprios pets, porque, gente, médico veterinário pode ter também seus pets. Não é uma regra, né, doutora? Exato. Porque a Uhum. gente já entendeu, isso é pauta do primeiro episódio, hein, gente? Que não necessariamente ser veterinário está ligado a gostar de animais, Sim, né? exatamente. Não é Assim, não é só isso, não é só isso. isso, não é só É, isso, né? É exato. lógico que existe o apreço, existe o Sim, carinho, né? Até porque você vai tratar daquela vida. sim. Eu escuto a doutora falando, os meus pacientes, e aí, gente, na minha cabeça é tipo assim, são pessoas? Não. São, no caso, a doutora trabalha com animais de pequeno porte, Sim, né? sim, Então, doguinhos, sim. E gatinhos, né? gatos, Assim. isso. Então, conta pra gente sobre os seus próprios pets. Tem alguma história que te marcou ou te marca até hoje? Algum animal que percorreu a sua infância e marcou? Alguma história? Então, tem dois Sim, muito importantes. O primeiro foi a Yumi. A Yumi, ela morreu quando ela tinha 19 anos. Então, assim, ela viveu muito muito. tempo. E Sim. quando ela morreu com 19, eu tinha 19 anos. Então, Hum, nós duas tínhamos a mesma idade, sabe? E a Yumi, ela viveu, foi minha cachorrinha de berço. Ela viveu comigo a minha adolescência inteira, até o início da minha faculdade. Então, assim, ela foi o meu primeiro amor, a minha primeira paixão. Ela dormia comigo. Eu ia dormir, ela me xingava que eu tava demorando, ficava latindo. Então, assim, ela trouxe o que eu entendo hoje como amor mesmo aos animais. Eu descobri a partir dela. E quando ela morreu, tem o Bolt, que eu tenho ele tatuado. Ele é o segundo amor da minha vida. Ele tá vivo. Todo mundo pergunta se ele Ah! morreu. Mas ele não morreu. Eu tatuei ele, mas ele não morreu. Mas o Bolt, ele veio pra minha vida quando eu saí da casa dos meus pais. Então, assim, já deu pra entender que os meus pais é tudo pra mim, né? Então, Sim. eu tenho muito apego emocional a eles. Então, quando eu saí da casa deles, foi muito difícil pra mim. Eram muitas emoções, era muita coisa para que eu pudesse lidar. E o Bolt, ele passava pelas mesmas coisas. Ele era maltratado, o rapaz, ele batia nele, batia na esposa, nos filhos. Então, assim, ele veio de um lar totalmente desestruturado, que as pessoas abusavam dele, batia nele. Então, assim, muito sofrido. E aí ele foi resgatado, e aí eu fiquei tratando dele no hospital porque ele adoeceu. E nisso dele ficar adoecido, ele ficou internado. E na hora que ele melhorou, uma família adotou ele por 15 dias. Mas aí devolveu porque ele era muito bravo. Aí eu falei assim: não, esse cachorro é meu, me dá, porque ele não vai sofrer mais. Eu não quero que ele sofra mais, ele vai Gente. ficar comigo. Ou o cachorro me mordia pra tudo. Tudo que eu ia mexer nele, ele me mordia. Me mordia. Mordia minha mãe, mordia meu pai, mordia todo mundo. Por fim, ele aceitou, ele começou a me amar de volta e me trouxe muito conforto emocional. Então, assim, era só eu e ele aqui em Belo Horizonte, sozinhos. Então, ele foi muito importante para que eu tivesse força para continuar, mesmo estando longe dos meus pais. Então, foi, nossa senhora, ele é o príncipe da minha vida. É interessante, doutora, que hum, animais que se conectam com períodos, né, da Sim, sua vida e da vida dos nossos ouvintes, com certeza também existem essas histórias e conexões assim, Yumi uhum, conectando aí com a primeira parte da sim, sua trajetória e o Bolt, Bolt, em um período diferente, sim. mas que também ali preenche um Um espaço, né? espaço, nossa, Incrível. e os animais eles fazem isso, sabe? E é até por isso que durante as consultas a gente tem que ter muito cuidado com o emocional do tutor. Quando a gente forma em medicina veterinária, por incrível que pareça, a gente jura pela saúde do ser humano.
É claro que a gente está formando para cuidar dos animais em si, mas a gente jura pela saúde do ser humano. Então, a gente está dentro do consultório, a gente tem que lembrar que por trás do animal tem uma família, entendeu? E a gente não pode esquecer disso, sabe? Lidar com muita Sim. empatia, tanto com os animais, tanto com a família que tá por Sim, trás. nossa, eu tenho uma tia, minha tia Adriana, vai ouvir esse episódio. Ela é, assim, fissurada com a sua cachorrinha Melissa. E ela vem exatamente neste momento de Sim. grande fragilidade, de grande necessidade, de grande demanda Uhum. emocional da minha tia. Gente, não tem como falar de emoções e não lembrar da nossa neuropsicóloga Vanessa Reis. Ela não pôde estar com a gente nessa segunda parte, Letícia, porque a doutora está finalizando o seu doutorado. Mas, Vanessa, lembramos de você. Vamos para Sem Filtro? Bora. Então, vamos lá. Complete a frase sendo 100% sincera. Ser veterinária não é só sobre bichinhos. É sobre... E qual a maior mentira que contam sobre a medicina veterinária? Então são duas, hein? Vai lá. Ser veterinária não é só sobre bichinhos, é sobre... Ter empatia. E nós não somos mercenários, pelo amor de Deus, gente. A maior mentira é que vocês são mercenários. Exatamente. Gente, isso tem muito, 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 muito mesmo. As pessoas acham que a gente tá solicitando as coisas porque a gente quer pegar o dinheiro delas. E é claro que existe lugares que são vai assim, bem como toda e qualquer profissão, tem gente querendo tirar o seu dinheiro. Isso existe. Mas, pelo amor de Deus, gente, não generaliza, porque nós não estamos pedindo exames, nós não estamos solicitando cirurgia porque a gente quer pegar o dinheiro de vocês. Longe disso, a gente quer ajudar os animais. É aí que vem a empatia. Eu amo o que eu faço, eu não vou estar fazendo isso porque eu quero pegar o seu dinheiro. É porque realmente eu quero ajudar, eu quero resolver os problemas. Então, realmente, a maior mentira é que nós somos mercenários. Geralmente a gente encerra com a pergunta sem filtro, né? Mas aí a gente pensa, a pergunta do sem filtro, dá sem filtro, dá sem filtro. Será que dá pra fazer pra Letícia? É porque é tanta coisa legal que a gente começa... Eu já tô querendo fazer medicina veterinária. Eu já fico assim, Luna, vem aqui. Vambora, vambora. Então, assim, eu acho que cada pessoa, cada profissional que passar por aqui vai instigar na gente essa coisinha de gente, porque eu não pensei nisso antes. E dá tempo, pô, dá tempo. Então, a gente fala de tempo em outro momento, né? Mas, assim, é bem legal, né, a gente conhecer isso. Como é que é? Só pra gente encerrar aqui, porque eu sei que você trabalha muito, você tem uma filha, você tem uma família por trás disso. Como é que é administrar tudo isso, assim? Quem cuida é pai, é mãe, é irmão, é todo mundo. Todo mundo é veterinário, porque chega um tanto de bicho em casa. Porque eu lembro quando eu era professora. Gente, vou contar um caso. Rapidinho. Olha aqui, eu era professora e eu tinha que fazer reunião de pais. Isso eu tinha uns 25, 26 anos. Pouco tempo atrás. E aí, gente, eu colocava... na época, né? Eu colocava uma pessoa na minha frente e eu fazia toda a reunião com a pessoa. A pessoa tinha que ouvir eu fazendo a reunião para eu treinar a reunião. Eu catava pet na rua, então a gente estava no carro, pega uma garrafa para fazer caixa, essas coisas. Então, na família, todo mundo vira aquela profissão. Uhum. Como é que é lá na sua casa? Todo mundo corrige prova, não tem jeito, mas pelo menos é para falar, lança aí, me ajuda a lançar, não sei, enfim. Como é que é lá? Todo mundo vira veterinário? Nossa, quem me dera se lá em casa todo mundo tivesse essa ambição de ter um pouquinho da veterinária, mas acaba que eu que tenho que resolver tudo. Aí, e eu até comentei nas últimas perguntas que eu não consigo ser veterinária dos meus animais, né? Sim. Então, as cachorras da minha mãe, quando passa mal, minha mãe fica me perguntando as coisas, eu falo, mãe, eu não sei. Pelo amor de Deus, eu não sei, eu não faço ideia, eu tenho que levar pra alguém. Porque a gente tem apego emocional, sabe? E acaba que tudo a gente tem que fazer. Ah, Letícia, meu cachorro tá com diarreia. Manda foto, resolve. Letícia, meu cachorro tá coçando o ouvido. Resolve. Aí acaba que a família toda fica te mandando mensagem o tempo todo, sabe? E é isso, né? Fazer o quê? Você quer ver que é pior? Aqui lá em casa, que a Carol tá fazendo medicina veterinária. E aí... As pessoas acham que medicina veterinária, às vezes, assim, medicina é próximo, né? Porque essa coisa. E aí, a minha mãe falou assim,
nossa, eu tô com um caroço aqui, será que a Carol sabe o que é? Aí eu falei assim, mãe, fala com ela assim, Carol, imagina que eu sou um cachorro, o que seria esse caroço? E é engraçado que na maioria das vezes a gente até sabe o que é. Carol, o que você acha que esse cara... Finge que eu sou um cachorro. Ela, o que você acha que esse caroço aqui... Aí ela olhou, aí ela pôs a mão, porque ela não posso, né, e tal. Então, assim, é muito interessante isso. Mas, Letícia, eu quero te agradecer. Né? Eu tenho uma lembrancinha para dar para Letícia, né? Então, eu quero te agradecer, Letícia, muito, muito você ter vindo. É um prazer te ter aqui. E claro que a gente ainda vai ter muita coisa sobre medicina veterinária, porque é um assunto muito legal. Nossa, muito né, da gente trabalhar. E eu quero, assim, deixar esse espaço aberto para você. Tá? E quero, assim, espero que você goste. Ai, viu? eu vou adorar, obrigada. E é de coração mesmo. Não. Né? Eu e toda a equipe aqui do podcast. Ai, que tá com você. Nossa, você muito gostou. linda. Adorei, gente. Que ótimo. E personalizada, amei. Nossa, linda, linda. E olha que eu tomo muito café. Quem é veterinário precisa tomar muito café. Então a gente acertou. A gente acerta sempre por aqui. Né? Beijo, Muito pessoal. obrigada. E até a próxima. Tchau, Obrigada, gente. Letícia. Até a Tchau, tchau. próxima.